Ah, já está no ar, vamos lá. Eu não estou... agora sim. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Romão, eu sou presidente da Unicamp e nós estamos aqui no nosso terceiro debate sobre o coronavírus, essa pandemia que está, enfim, assolando o nosso país. E hoje nós temos aqui... Só um momento. Hoje nós estamos fazendo essa live, cada um na sua casa, né? Professor Chico Aoki, da Faculdade de Ciências Médicas, do Departamento de Clínica Médica e também especialista em moléstias infecciosas, e a professora Rossana Onoco, que é do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas também, e que é uma especialista em saúde mental e psicanalista também, que vai nos ajudar aí a compreender, enfim, todo esse processo muito tenso que nós temos vivido hoje em dia, né, nessa relação com a pandemia e nesses tempos de quarentena, né. Então, esse é o terceiro debate que nós estamos realizando aqui na Unicamp. Queria agradecer ao Fernando Piva também, da nossa comunicação, que está viabilizando essa nossa transmissão. É a primeira vez que a gente está fazendo a transmissão dessa forma, então eu já antecipadamente peço a compreensão de vocês se alguma coisa não sair adequadamente, né, corretamente, mas a gente, ao longo do debate, vamos tentando acertar o nosso som e para fazer a mensagem chegar da melhor forma para vocês. Eu estou acompanhando também o debate pelo Facebook, né? Aqui estou conectado à página da Unicamp pelo Facebook, então vocês, se tiverem questões, podem enviar e a gente vai responder, passar para o Chico e para a Rossana para que eles possam responder as questões, né? Então, como é que funciona aqui para quem ainda não assistiu? A gente tem falas iniciais, falas curtas, né, a gente tem falas curtas dos nossos convidados, mais ou menos 10, 15 minutos, e logo depois a gente tem o espaço para as questões que eles também, ele e ela, vão responder logo depois. Tá bom? Então a gente deve ter aqui mais ou menos 1 hora e 15 de conversa. Chico, passo para você, então. Obrigado pela tua colaboração, pela tua presença. Então, fique à vontade. Você tem aí entre 10 e 15 minutos para uma fala inicial. E vou desligar o meu microfone aqui. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, Wagner. Obrigado a Unicamp. Prazer estar aqui com vocês, com a Rossana, nossa companheira da FCM. E o que eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, que tem muita gente que não está compreendendo essa epidemia aqui no Brasil, e pandemia, obviamente, vários países do mundo, de que nós precisamos de uma economia de guerra. Nós não podemos ficar achando que seja algo simples, como muita gente, às vezes, dá a entender, inclusive por parte de autoridades, muitas vezes. Isso é uma coisa que nos dá muito dissabor, é uma coisa muito ruim. Por outro lado, para ter uma ideia, eu que assisti à live anterior com a doutora Mônica, que ela explicitou bastante, lembrou bastante de algumas características dessa pandemia, que é uma pandemia que todo mundo sabe, que se iniciou na China e depois foi
propagando para todos os países frente a esses aspectos relacionados à globalização de comércio, serviços, atividades, enfim, o mundo ficou bastante pequeno diante das possibilidades todas de transmissibilidade de doenças, né? E essa epidemia vem, de alguma maneira, para nos ensinar uma série de valores, ou renovar valores, obrigatoriamente, que estavam sendo perdidos e vêm sendo perdidos ao longo do tempo, que é a valorização de uma série de coisas. Por exemplo, a da solidariedade entre as pessoas, a questão de que nós devemos valorizar os cientistas, a universidade pública, gratuita, de alta qualidade, também valorizar o nosso grandíssimo Sistema Único de Saúde, combalido nos últimos tempos por falta de financiamento adequado, né? Então, isso nos remete a esse pensamento de que realmente devemos valorizar os serviços públicos. Sem dúvida nenhuma, serão os serviços públicos quem segurará a onda desta epidemia conectada com a pandemia mundial aqui no nosso país, com toda certeza. E tenhamos também essa certeza, já que estamos dentro da universidade pública de alta qualidade, que nós também estamos sofrendo bastante, porque vimos e observamos que aquilo que deveria ser o ideal em termos de atenção aos pacientes, atendimento ideal aos pacientes, a gente, com todos os esforços, não só nosso aqui, da área de saúde, da Unicamp, mas todos os serviços públicos estão fazendo das tripas do coração para que isso ocorra. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Porque são praticamente indivíduos que lutam e lutam muito pela manutenção desse Sistema Único de Saúde, que é o que, em última instância, nos salvará dessa possível hecatombe em termos de desenvolvimento e progressão do número de casos de doença pelo coronavírus aí. E esse coronavírus não é uma simples gripinha, não é uma dor em si, uma gripe ser menosprezado. Tem uma característica pode por cento e vai subindo na medida em que a idade das pessoas, a faixa etária das pessoas vai subindo. Por exemplo, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, esses indivíduos estão de altíssimo risco e isso faz com que a incidência de óbitos nesse grupo aumente bastante, né? Em Wuhan, na China, nós tivemos lá cerca de 13%, 14% de óbitos nesse grupo de 80 a mais, que é terrível se formos pensar que são indivíduos extremamente mais suscetíveis comparativamente com indivíduos mais novos, mais jovens, né? E aí nós juntamos isso com a nossa grande dificuldade que nós temos do país, que é a péssima distribuição de renda. Uma distribuição de renda extremamente concentrada, que faz com que os acessos aos serviços, de uma maneira geral, sejam deixados em segundo plano, e que, se for para pobre, pode ser de qualquer coisa, de qualquer jeito, e se for para outros indivíduos, esses indivíduos se viram. Os que têm um pouco mais de condição, da classe média, média alta, ricos, inclusive, né? Agora, a grande maioria dessas populações, que é o que nos preocupa muito, e que são o grupo de pessoas que é atendido aí nos nossos serviços de saúde, né? Todos os equipamentos de saúde, centros de saúde, serviços secundários, unidades de pronto atendimento, pronto-socorros, hospitais secundários, terciários, que só tem isso como possibilidade de serem atendidos. Então, muitas vezes, os hospitais, os serviços querem atender, muitas vezes não têm condições.
Precisa de uma boa gestão? Precisa, sem dúvida nenhuma, mas isso só é insuficiente. Se não tivermos injeção de dinheiro novo, numa situação de economia de guerra em que nós estamos, nós teremos graves problemas e muito sérios. E eu praticamente nada falei da doença, acho que deveria deixar um pouquinho para depois, para a gente trocar ideias um pouco mais especificamente. Obrigado. Legal, obrigado, Chico. Você pode falar mais, mas é legal deixar para o debate. A gente sempre tem bastante questão aqui. Passo então para a Rossana. Obrigado, Rossana. Oi, pessoal. Então, boa noite. Eu queria agradecer o convite do Wagner, né, da nossa associação, e elogiar essa iniciativa, né, da gente ter uma forma de estar comunicados entre nós, neste momento tão dramático da nossa história, né, como país e como humanidade, né, eu diria, é uma pandemia, né, é uma pandemia que tem nos feito ver em imagens que nos chegam de inúmeros lugares e com uma velocidade estonteante, assim, cenas que a gente achou que não ia ver nunca, né? Então, eu vou me concentrar um pouquinho em tentar resumir ou agrupar, eu tentei organizar assim, uns 10 pontos, né, que são os 10 pontos que as pessoas que têm lidado com a questão da saúde mental, das nossas emoções na pandemia, em diversos lugares do mundo, têm produzido trabalhos já científicos, e são mais ou menos da forma que eu consigo organizar o que é hoje considerado assim evidência, o que são os consensos sobre esse tema no nosso campo científico, né? Nós estamos todos isolados, né? Estamos todos em uma reclusão domiciliária importante, necessária, fundamental para a interrupção, né, da escada da epidemia. E eu acho que esse lema de fique em casa tem que ser levado muito a sério, né? O Chico chamava atenção sobre isso. Então, eu estou partindo desse contexto para pensar, bom, como que a gente vive para dentro de casa? Todos nós estávamos acostumados a sair, fazer um monte de coisa, temos um monte de relações sociais, temos afetos, amigos, filhos, parentes, enfim. Então, a primeira questão que eu acho que é muito importante que cada um de nós possa pensar é que estamos vivendo um momento incerto, então a gente tem que aceitar essa incerteza. Algumas pessoas ficam brigando com a incerteza, né? Que tem uma solução rápida, que acha que estar incomodado pela incerteza é errado. Não, é normal. Nós todos estamos vivendo uma situação de muita incerteza, de muita insegurança, né? Então, primeiro de tudo, assim, então acolha isso, saiba que isso que está acontecendo com você está acontecendo com todo mundo, né? Mas dentro disso, dentro dessa mudança radical que tivemos nas nossas vidas, um outro ponto que os especialistas concordam é que é importante, ajuda muito, tentar criar uma rotina. Então, é uma nova rotina, né? Se você saía para trabalhar, agora você vai trabalhar em casa, mas tente criar uma rotina, tente manter um horário de acordar, um horário de sentar para trabalhar, um horário de manter suas coisas de lazer. Essa rotina, para nós humanos, ela é organizadora da nossa subjetividade, ela é organizadora da nossa capacidade de pensamento. Então, manter alguma rotina, claro, vai ser uma nova rotina, mas tente manter alguma rotina, né? E aí, um dos problemas que se exacerba com essa questão de estar para dentro de casa é que a gente começa a ficar mais quieto, mais parado. Então, a gente procura formas, né, da gente combater o sedentarismo ainda dentro de casa. Tem inúmeros aplicativos, tem coisa na internet, tem curso de yoga online, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas eu queria chamar a atenção o quanto que fazer um exercício físico é bom para nosso estado psíquico, né? A gente precisa do nosso corpo em movimento para poder se acalmar, para poder se organizar, para poder pensar também. Então, o terceiro ponto que eu diria é esse: reduza o máximo que você possa o sedentarismo, faça coisa em casa, sobe, desce escada, vá para um lugar, vá para o outro, faça as tarefas de casa com outra energia, né, para você poder sentir seu corpo em movimento.
E aí, acompanhando, então, disso, vem um lado que nosso corpo precisa, né? Que, então, cuidar no possível de manter uma boa alimentação, uma boa hidratação, a gente não perder esses hábitos, essas questões que a gente, às vezes, cuida só porque estamos vivendo um momento de crise. Até para aguentar a crise, a gente precisa, então, cuidar do nosso corpo, né? Manter, então, essa alimentação e hidratação saudável é importante, né? E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que o mais difícil para muitos de nós, que estamos acostumados a viver uma certa, cobramos de nós mesmos, né, um certo equilíbrio, uma certa sensação de bem-estar, um teor mínimo de alegria, enfim, de prazer nas coisas, e é que essa situação que a gente está vivendo é tão inédita, e é tão grave, e é tão incerta, e é tão ameaçadora, que nós vamos sentir sentimentos que não estamos acostumados a ter, ou alguns que temos, mas que eles vão se exacerbar. Então, eu queria falar um pouquinho disso, dizer assim, sentir ansiedade é normal, né, em tempos de incerteza. E se eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma época de incerteza, todo mundo vai se sentir um pouco ansioso, não fique tão preocupado de estar ansioso, né? As pessoas que são ansiosas vão ficar um pouquinho mais ansiosas, porque a incerteza é a resposta natural à incerteza é a ansiedade, né? Assim como a resposta natural às perdas é a tristeza. Então, se eu ia tomar café com a minha amiga e não vou mais, se eu visitava minha avó e não posso visitar, se eu brincava com meu neto e não posso brincar, essas são situações de perda que estão colocadas para nós. E isso vai nos dar tristeza. Também não temos que nos assustar de nos sentir um pouco tristes, né? Acolher essa tristeza, entender que é uma resposta normal nossa, né, do nosso psiquismo. E assim como a raiva que muitos de nós sentimos perante as coisas que a gente vê na política nacional, também é uma resposta natural à injustiça. A forma de responder à injustiça é a raiva, né? Então, são sentimentos que estão um pouco exacerbados nessa época, que a gente tem que fazer um esforço para pensar neles, mas que são absolutamente normais, né? E significam que a gente está são, né? Que nosso cérebro, que nosso psiquismo está reagindo àquilo que nos vem de fora, né? E aí, então, como que a gente se defende disso um pouco tudo? Uma parte tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. Mantenha a conexão, né? Mantenhamos-nos conectados nas redes. E aí, um alerta que eu queria dar para as pessoas mais jovens é que ajudem com isso as pessoas mais idosas. Os jovens têm uma capacidade de conexão e de transitar essas redes que as pessoas de idade não têm. Então, as pessoas de idade que são as mais, que estão mais em risco, como o professor Chico explicou, precisam ficar mais reclusas em casa e elas têm menos recursos técnicos, tecnológicos, menos competência para lidar com essas redes. Então, tem um tio, tem uma avó, tem um parente, tente ajudar, tente explicar, passe um tutorial, converse pelo telefone e explique como conecta, como faz. Isto faz toda a diferença para essas pessoas de mais idade. São coisas práticas que a gente pode fazer pelos demais. Mas, ao mesmo tempo, tudo bem, conexão, a gente está comunicado, mas não fique conectado o tempo inteiro. Essa é uma dificuldade que os jovens têm tido, né? Então, os jovens não conseguem entender quando é a hora de dormir, não conseguem entender que tem uma hora que tem que parar de ver notícia, né? Então, o tempo inteiro ligado na tecnologia exacerba esses sentimentos que eu estava dizendo, ansiedade, raiva. Então, tem um horário para parar, tem um horário para ver notícia, tem um horário para trabalhar e tem um horário para interromper a comunicação, né? É normal também das pessoas, temos que ter nosso espaço de reserva, um espaço quieto, um espaço privado, né? Um momento de silêncio com a gente mesmo, né? E aí, uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, hoje a gente estava falando nisso num grupo de ajuda mútua que a gente está construindo entre docentes, estávamos conversando sobre isso, eu acho que uma coisa importante que é planeje, né, pequenos eventos prazerosos, ainda dentro dessa conjuntura. Eu chamava hoje de pequenos futuros, né? Vamos inventar pequenos futuros. Que são pequenos futuros? Olha, combinei com a minha prima, que há muito que não vejo, que amanhã às 6 da tarde eu vou tomar um cafezinho pelo Skype com ela. Ou eu combinei com a minha vizinha do lado que nós vamos sair as duas na sacada e vamos dar oi uma para outra às 3 da tarde tomando café.
são coisas pequenas, mas são pequenos futuros, ajudam a construir uma esperança para amanhã, né? Então, pequenas coisinhas, né? E um outro ponto que eu acho que também é importante, outras ajudas que a gente pode ter, também tem muitos trabalhos científicos falando disso, é que alguns exercícios, né, milenares de respiração, de relaxamento, de yoga, de meditação, ajudam a lidar com todas essas coisas intensas que a gente está vivendo. Então, quem tiver essa prática, pode lançar mão dela. Quem não tiver, repito, tem muito recurso online hoje para a gente começar a se aproximar delas, de um exercício de respiração, de exercícios de meditação, que são formas naturais, né, da gente poder ir dando com o nosso próprio tempo e com nossas próprias emoções. E aí, para concluir, a 10ª questão, ainda que vocês não acreditem, os trabalhos científicos têm falado da gentileza, gente. Seja gentil, seja educado com você e com os outros, né? Em épocas de crise, em momentos de catástrofe, a gentileza é capaz de produzir saúde mental em volta, né? Ele dizia, o poeta, né? Gentileza gera gentileza. Então, vamos gerar gentileza. Nas redes sociais tem se perdido muito a gentileza. Vamos recuperar a gentileza. A gentileza é nossa, nos pertence, ninguém pode nos tirar a gentileza, né? Então, enfim, esses são os 10 pontos que eu pensei, que organizei para comentar com vocês, e eu acho que eu paro por aqui também para dar tempo às perguntas. Só queria passar essa ideia de que estamos tentando construir um espaço semanal permanente em que docentes possam se encontrar, assim, por via as redes sociais. Temos um link para essa reunião, e que a gente chamou de grupo de ajuda mútua, que é para a gente poder trocar nossas experiências, como estamos lidando, cada um de nós com essas coisas, aprendermos um dos outros. Então, depois eu vou pedir para o Wagner se a gente pode divulgar esse link na do Unicamp. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Rosana. Claro que pode divulgar, sim, você passa para nós e a gente faz essa divulgação, né? O pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, está se esquentando ainda para fazer as questões. Então, eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, da própria do Unicamp, e depois eu queria fazer perguntas para os dois também. Então, a primeira coisa é que o Chico lembrou bem, né, desse momento agora, que é um momento muito, assim, de muita necessidade, né, de muita carência, porque a gente vive já num sistema único de saúde que maravilhosamente é um sistema universal, né, uma construção da sociedade brasileira, dos gestores públicos, da universidade também, né, dos movimentos populares de saúde, mas a carência da nossa sociedade, ela é muito grande, né, a desigualdade da nossa sociedade é muito grande, e é nesse momento de cataclisma, né, de uma verdadeira, né, de uma crise, eu acho que sem precedentes, né, inclusive no sistema de saúde, é que a gente vê também as deficiências, né, do nosso sistema público e privado aí, né, acho que isso se compõe, né. Então, a gente, na do Unicamp, tivemos uma conversa ontem, né, uma reunião virtual também, e nós tomamos uma decisão de propor, de reservar uma parte dos nossos recursos, né, que inclusive, a do Unicamp, ela é uma entidade de mais de 40 anos, né, ela é uma construção dos docentes e das docentes da Unicamp, né? Uma construção de 4 décadas, e a gente conseguiu amealhar nesse período algum patrimônio, né? E nós vamos destinar uma parte desse patrimônio para a gente atuar de uma maneira mais incisiva, né, e mais prática na contenção do vírus, né, na contenção da propagação do vírus. Então, queria comunicar também ao pessoal que está assistindo a gente que nós vamos propor na quinta-feira ao nosso Conselho de Representantes que a gente reserve R$800 mil para seja para adquirir, né, ou para produzir até equipamentos de proteção individual, máscaras. A gente sabe que tem a questão dos respiradores, né, que é uma questão também, um gargalo, né? A gente sabe que a questão dos testes também é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco disso, Chico.
como é que é essa questão dos testes, né, da testagem, do diagnóstico antecipado sobre aquelas pessoas que podem ser, enfim, portadoras do vírus, né, podem estar com o coronavírus. Então, a gente está definindo ainda para onde esse recurso deve ir, e acho que até seria interessante se o próprio Chico pudesse falar um pouco para a gente a respeito disso, né? E depois eu faço a pergunta para a Rossana, tá bom? Chico, agora agradeço tua resposta aí. Ok. Ok, obrigado pela pergunta. De fato, um dos gargalos tem sido do diagnóstico, né? Eu lembro que no dia de ontem, o próprio governador de São Paulo, que está tomando atitudes bem contundentes no sentido do enfrentamento dessa pandemia aqui no estado de São Paulo, diga-se de passagem, a cidade de São Paulo, o local onde tem o maior número de óbitos, no dia de hoje, há uma contabilização de 46 no total, sendo que 40 são da cidade de São Paulo. Então, é um problema bem grave. Dos pouco mais de 2.000 casos, nós temos aí 800 e tantos casos daqueles que fizeram o diagnóstico molecular para se fazer o diagnóstico do Covid-19 aí, né? Então, de fato, o diagnóstico é algo importante. É lógico que num país, por exemplo, como a Coreia, que enfrentou de uma maneira totalmente diferente, de maneira talvez um pouco mais rápida, mais eficaz, e com produção de insumos, testes rápidos e testes moleculares para detecção do SARS-CoV-2, como é denominado esse vírus aí, né? Eles fizeram rapidamente para 4,5 milhões de pessoas uma testagem em larguíssima escala, e isso podemos todos observar a incidência que existiu e vem existindo e vem decaindo lá na Coreia. Então, nós vemos que na Coreia a incidência é bem menor do que a média de outros países, e óbitos, então, muitíssimo menor, né? E olha que tem muito tabagista lá, e tem muito também na China e nos países orientais, de uma maneira geral, bastante tabagista que pioram as condições pulmonares para receber um vírus desse tipo aí. Então, voltando à questão da testagem, a testagem, sim, na nossa opinião, da grande maioria dos médicos, dos infectologistas lidados nesse assunto, dos epidemiologistas, entendem que a testagem em larga escala é fundamental, sim. Testagem em larga escala que deveríamos estar fazendo para tentar identificar, inclusive, os portadores assintomáticos ou de pouca pressão clínica, que são 80%, 80 e poucos por cento dos indivíduos acometidos pelo SARS-CoV-2, não é? E uma pequena porcentagem, ele vai ter um quadro grave, necessitando de internação, oxigenação, e uma porcentagem dessa, digamos, uns 5%, de 100, 5% terão necessidade de terapia intensiva. E isso com potencialidade de complicações as mais severas aí dentro de um quadro muito grave, né? Então, é fundamental, sim, teste rápido, que todo o serviço público está precisando, que o governo está, felizmente, acordando para essa necessidade, e isso teria que ser distribuído de maneira muito disseminada por todos os países, por todos os estados, especialmente aqueles estados de maior incidência e cidades de maior incidência, regiões metropolitanas, como, por exemplo, a cidade de Campinas. É óbvio que São Paulo tem a maior necessidade, mas Campinas teria que ser contemplada também, não há dúvida nenhuma, afinal de contas, a macro-região estendida de Campinas tem aí cerca de 6 milhões de habitantes, não é uma pequena região, né? Então, é fundamental, sim, testagem rápida e testagem molecular para que a gente possa ter os diagnósticos e ter mais precisão dos diagnósticos. Inclusive, tem muita gente, por exemplo, hoje nós temos 3 doentes na terapia intensiva internados e 3 na enfermaria de Covid-19, que virou a enfermaria de infectologia, virou Covid-19, estava com 3. Nenhum tem diagnóstico.
os 3 são graves da terapia intensiva, entubados, e tem 2 na pediatria também, né? Mas ninguém tem diagnóstico, aí estamos aguardando, isso impacta no leito, na qualidade do leito, que se negativo poderia ser retirado daí, destinado para um paciente que tenha necessidade, com essa especificidade aí, então, da detecção e da infecção pelo SARS-CoV-2, aí o Covid-19, né? Então, acho, sim, fundamental. Nós estamos tentando tirar um dinheirinho de que não chegou ainda, de uma pesquisa pequena que a gente fez aí, sobre dengue, e ver se a gente consegue comprar alguns testes rápidos, inclusive para ajudar no sistema, que também o HC, todos sabemos, vive naquela dificuldade econômica monumental, né? E a gente tem que ajudar de toda maneira possível. Ô, Chico, só para eu entender, então, quer dizer que... Acho que era isso? Ou... Sim. Mas eu queria entender só um detalhe aí, porque então você falou, essas 6 pessoas, né, que você disse que estão... eles são suspeitos, então, de terem o coronavírus, né? E aí... Todos suspeitos. Isso. Tá. E aí o exame foi para o... qual é o laboratório que faz mesmo em São Paulo, né? Instituto Adolfo Lutz. Né? Então você diz... Instituto Adolfo Lutz. Exato. Que é a referência. Exato. E aí, com o teste mais rápido, vocês teriam um diagnóstico muito mais fácil, poderiam tratar melhor, né? Não tratar melhor, tratar até igual, mas você logisticamente direcionar um paciente que não tem para uma outra área de indivíduos que não têm esse tipo de preocupação. E aí você direcionaria leitos, otimizaria leitos de terapia intensiva, leitos comuns, inclusive, para internar esse tipo de paciente, né? Então, é essa ideia que parece estar começando a despertar nos comandos aí do Covid-19 aqui no Brasil. Legal. Eu queria gostaria de saudar, inclusive, essa ideia que, se for possível, de fato, dar algum microfinanciamento ali, R$200 mil, por exemplo, daria para imediatamente, assim, 10 dias, começar a fazer os diagnósticos moleculares. A gente faz para qualquer paciente que chegar e para a região de Campinas, não há dúvida nenhuma, né? Então, mas isso é uma outra questão que não deveria ser tratada aqui no ar, mas não estou querendo colocar nem ninguém contra a parede, é só a necessidade de fato, entendeu? Só para ver a magnitude do custo dessas coisas, né? Legal, Chico. Não, foi muito bacana a tua informação. Eu queria perguntar para a Rossana o seguinte. Rossana, a gente também vive, né? A gente já está vivendo até acho que uma segunda fase, né? Não sei se você consegue, como é que você pensa isso, né? Porque tem uma primeira fase que assim, tem uma fase que até a gente acha que não vai chegar, né? Quando começam os primeiros casos lá na China e tal, tem uma certa desconfiança, né? Aí, de repente, uma parte das pessoas começa a perceber que, não, peraí, realmente tem uma coisa muito forte. Eu acho que o impacto do que a gente viu, né, na Itália, eu acho que despertou um alarme para uma parte das pessoas, né? E acho que, sobretudo a gente aqui, da nossa comunidade, aqui na Unicamp, né, quando há uma decisão pela suspensão das aulas, isso fica também, quer dizer, bom, então agora realmente a coisa é séria, porque nós não vamos poder não vamos poder ter as nossas aulas, não vamos poder ter aglomerações, né? E acho que isso também teve uma importância não só para a Unicamp, né, mas para a cidade de Campinas, para o estado de São Paulo como um todo, né? Porque acho que isso realmente desperta as pessoas. E isso progressivamente, porque aí a gente começa a ver as igrejas sendo fechadas, os shopping centers sendo fechados e tal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses momentos, né, em que a gente está, né, primeiro tentando tomar pé do que é isso, né, o que é essa novidade, né, e depois e aí a gente passa a consumir com muita fome, né, qualquer tipo de informação que aparece, né, e depois começa a ter que selecionar essas informações. E depois a gente acho que entra nessa percepção disso que você comentou tão bem, né? Que é a questão de tentar estabelecer uma rotina, né? Que assim, olha,
tem um momento que eu vou assistir a TV ou entrar na internet para ter essas informações, tem um outro momento que eu vou ficar com a família, tem um outro momento que eu vou descansar, que eu vou dormir, né? Enfim, queria que você falasse um pouco dessas fases, né? E o que nos espera também nas próximas semanas. Obrigada, Wagner, pela questão. Você me lembrou com isso que uma questão que eu não falei foi do medo, né? Eu acho que em volta de todos esses sentimentos dos que eu vinha falando, está o medo, né? Outro dia eu estava escutando algum especialista dizendo, olha, há duas coisas ruins que você pode fazer com medo, né? Um é você fingir que não tem medo, tentar negar o medo, né? E a outra é você se paralisar pelo medo. Então, assim, o medo é uma defesa também. A gente ter medo é uma defesa de nosso psiquismo para poder tomar cuidado com as coisas. Então, quando eu estava insistindo nessa história de fica em casa, acho que o medo tem que servir para isso, para nos ajudar a ser responsáveis, para a gente ficar em casa, para a gente entender que nessas próximas 2 semanas o isolamento é fundamental, né? Mas não para entrar em pânico, sair correndo, comprar toda a água mineral do supermercado, deixar o vizinho sem papel higiênico, não é necessário, né? Então, acho que a gente tem que poder modular isso. E eu acho que nós vivemos uma situação difícil, me parece que no Brasil é mais difícil, no sentido de que tem se alimentado as falsas notícias, né, sobre essas etapas. Então, tem quem diz que, assim como tem quem diz que a Terra é plana, tem quem diz que a epidemia não existe, né? Ou que aqui não vai chegar porque somos um país tropical. Então, eu acho que essas etapas de conscientização, a cultura sempre modula isso, né? Assim, eu estou falando dos psiquismos nossos como se estivessem no ar, mas não, estamos em um caldo cultural. Então, a cultura brasileira é uma cultura alegre, é calorosa, é do beijo, do abraço, é do toque, do encontro, e do jeitinho, e é um pouco da transgressão. Então, nós não vamos obedecer às questões que definem a política de saúde pública da mesma forma que o fazem os japoneses. Neste caso, lamentavelmente, em relação à epidemia, lamentavelmente, porque seria mais fácil se todo mundo fosse mais obediente, vamos dizer assim, mais disciplinado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, por que não pensar quais são as coisas em que a gente sim é melhor, né? Nessa questão da solidariedade, do ser caloroso, de poder usar essas redes para não deixar sozinhas as pessoas que estão sozinhas. Eu acho que essas etapas todas, a gente vai passar por elas, não vai ter muito como, né? Assim, mesmo as pessoas que estão lá no nosso hospital, né, trabalhando, há um clima de pré-guerra, né? Como se fosse assim, a batalha ainda não começou inteiramente. Então, isso gera muita apreensão, muita ansiedade em todo mundo. Nos trabalhadores da saúde mais, né? Porque eles sabem que vão estar lá na frente, são ponta de lança desse combate, né? Mas toda a sociedade se sente assim, né? Todos nós nos sentimos assim. Então, eu acho que por isso que eu estou tentando pensar assim, quais são as estratégias com que a gente vai sobreviver esses tempos? Nós temos que tentar aproveitar o pouco que possa ser aproveitado para resgatar o melhor de nós, né? Então, assim, que eu estou pensando isso, essa veia da solidariedade, da compaixão, da alegria, da companhia, do que eu estou chamando dos pequenos futuros, né? De forma que a gente possa estar forte para essa luta que vai precisar ser enfrentada. Legal. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. Uma pergunta do Roberto Farias, Roberto que trabalha lá trabalhador da saúde, não sei exatamente se trabalha no HC ou em outro local, mas ele diz que nós todos estamos muito preocupados com a falta dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que todos os trabalhadores estão se queixando do seu racionamento, né, e que proteger o trabalhador de saúde é proteger a população. Né. E tem uma outra questão aqui do Carlos Maldonado, nosso companheiro, trabalha aqui na cidade vizinha, aqui em Hortolândia,
o Maldonado pergunta a respeito do tratamento. Gostaria de saber a opinião de como tratar, de como tratar o tratamento domiciliar, né, como desenvolver o tratamento domiciliar na periferia, em especial em casas de famílias grandes, né, em 1 ou 2 cômodos, né. Então, aliás, a pergunta do Carlos me lembra um artigo do Nabil Bonduque ontem na Folha de São Paulo, um blog, né? Não sei se vocês tiveram acesso, mas que ele realmente coloca uma questão muito séria, né? Que é essa... Quer dizer, aí talvez tenha um pouco a ver com isso que a Rossana comentou, né? Da nossa cultura brasileira, mas também tem uma questão muito objetiva, que é o fato de que as pessoas moram, né? Quer dizer, aliás, às vezes 2, 3 famílias moram no mesmo espaço, né? E qual é o impacto disso, Chico, para a questão do próprio contágio, né? Se vocês têm algum tipo de prognóstico a respeito disso, né? Então, a respeito dos EPIs, né, para os trabalhadores, e essa questão mais específica sobre como é que isso o que vai acontecer quando isso chegar, né, nas regiões de mais densidade populacional da cidade. Ok. Bom, obrigado aí pela pergunta de ambos. E sobre a questão dos EPIs, de fato, o Brasil parece que ao longo desse início de ano até agora não tinha tido um preparo muito bom para uma hiperprodução de equipamentos de produção individual. Isso faz com que nos locais onde haja necessidade, de fato, possa haver alguma falta, daí a necessidade de racionalização de utilização. Não é porque o indivíduo está dentro do hospital que obrigatoriamente ele tem que utilizar o EPI. Ele deverá utilizar certamente o EPI quando ele tiver um contato com algum indivíduo suspeito, sempre. Isso é de bom senso que a gente faça dessa maneira para que os recursos que existem eles vão ser racionalizadamente utilizados de uma maneira bastante adequada, de modo a proteger, sim, com toda a propriedade, os trabalhadores da área de saúde, todos eles sem exceção. O segundo aspecto, que é muito mais difícil, e estamos todos aprendendo, mas não temos respostas de prognósticos do que poderá acontecer, mas certamente as proximidades entre indivíduos é uma coisa que pode aumentar riscos de outros indivíduos próximos se contaminarem, mesmo porque a transmissibilidade se faz através de gotículas. E as gotículas, quando da tosse, do espirro ou da fala, eventualmente, pode se assestar nas superfícies de móveis, de roupas, etc., etc., e mãos. Por isso que, como a forma de transmissibilidade ocorre dessa maneira, por que do isolamento social? Por causa dessa possibilidade de indivíduos terem contato muito próximo e se contaminarem. Segunda coisa, para indivíduos que estão muito próximos, mesmo assim, talvez tenha uma racionalidade de evitar que as pessoas se toquem. Você vai falar assim, mas tem local e familiares e populações que não têm água adequadamente, muitas vezes, e muito menos sabonete, né? É verdade, isso é verdade também, e é algo que a gente faz com que a gente volte a repensar a necessidade de uma rápida distribuição de recursos físicos, financeiros, para que essas pessoas sobrevivam. Isso é perfeitamente possível. Se você pegar um salário mínimo para 100 milhões de indivíduos, dá 1 bilhão por mês. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões de reais, isso não é nada para o país. Isso é zero para o país. Então, isso é pelo menos para as pessoas terem sabonete, água e poderem entender a necessidade de ficarem reclusos. Nós não podemos permitir que o indivíduo que esteja trabalhando seja dispensado sem nenhum tipo de salário.
Muitas vezes é a única coisa que o indivíduo tem, ele e os familiares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e às vezes mais. E além disso, tem que fazer bico para poder sobreviver. Então, você quer comentar, Rosana? Queria comentar assim, só agradecer as perguntas e dizer que a única, como toda esta campanha de levantar esperança para a gente, assim, tem trabalho sério sendo feito. Então, assim, racionalizar os equipamentos de segurança me parece que é sensato. O que não pode é faltar quando precisa. Mas, por exemplo, hoje a cidade de Campinas já tem um protocolo que foi construído por todos os hospitais públicos e privados da cidade, que está disponível lá, em que diz onde, quando e como precisa e do que, de que tipo de equipamento em cada lugar. Acho que quem é da saúde deve buscar esse material e se informar, porque, pelo que eu dizia do medo, o medo me leva a achar que eu vou me proteger se usar a máscara mais cara. Não, essa máscara mais cara tem indicação para determinado profissional de saúde, em determinado contato com determinadas secreções. Então, acho que é muito importante se informar. E tem um material muito interessante que eu descobri ontem, ou antes de ontem, que foi preparado pelo grupo de trabalho de saúde da população negra da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, que se chama Orientações para Favelas e Periferias. É um material muito didático. Esses dias eu vi também nos jornais a Central das Favelas se organizando nesse sentido, e se apoiando nesse material para a gente organizar o que essas comunidades precisam. Então, assim, tá faltando álcool em gel, ok, não pode faltar detergente, sabão, essas coisas a gente pode se organizar para levar, né? Então, eu queria recomendar esses dois documentos, porque acho que são duas orientações importantes, construídos seriamente, que dão soluções práticas, né? Em vez de a gente só ficar preocupado, a gente poder trabalhar por isso. Tem que ter água na comunidade, tem que ter acesso ao sabão, ao sabonete, e esses outros cuidados que o Chico estava explicando, tem várias propostas práticas, assim, de como organizar a vida familiar em lugares muito pequenos, né? Só queria destacar isso porque acho que é importante, conversa com o que o Chico colocava no começo, né? Há vida inteligente nesse planeta, há pessoas trabalhando pelo bem comum no Brasil, a ciência pública, a universidade pública, as associações profissionais, os movimentos populares, eles estão ali se organizando e cuidando, né, da produção de soluções. Então, eu acho que isso é mais um motivo para a gente se orgulhar, né, de ser parte de algo disso e para querer que isso seja defendido. Legal. Rosana e Chico, tem uma questão aqui que é exatamente sobre essa questão das máscaras, né? A Rô Magri pergunta assim: em meio a tantas fake news, gostaria de ter uma opinião verdadeira sobre as máscaras de pano como método de proteção. Acredito que é uma forma ineficiente